você vai deixar de crer que Jesus vem buscar a sua bendita igreja. Se te falta força para servir ao Senhor, peça. Se te falta alegria para servir ao Senhor, peça. Se te falta desejo para vir à casa do Senhor, peça, mas não tenha a vinda dele por tardia. Abra comigo em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Como eu disse aos irmãos, nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Semana passada nós vimos a introdução do Sermão do Monte. Hoje nós vamos ver um pouco de maneira mais perto alguma dessas bem-aventuranças, e uma dessas bem-aventuranças está no capítulo 5 de Mateus e o versículo de número 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você pode repetir comigo? Bem-aventurado. Amém. Pode se assentar, fique com a sua Bíblia aberta, abra a sua Bíblia agora comigo, em Salmos, capítulo de número 51, porque ali nós vamos entender, queridos, o que é ser pobre de espírito. Mateus diz que felizes são aqueles que são pobres de espírito. Bem-aventurados são aqueles que são pobres de espíritos. Ditosos são aqueles que são pobres de espírito. Pobre aqui, irmãos, não tem a ver com a minha pobreza e a sua pobreza. A nossa pobreza é uma coisa, porque antigamente, quando se lia esse texto, se meditava: eu sou bem-aventurado porque eu sou pobre. Eu sou pobre, eu não tenho muitas condições, eu não tenho muitos recursos, então eu me enquadro nesse texto de Mateus capítulo 5, versículo 3. Mas nem todo pobre se enquadra nesse texto aqui. Tem pobre em condição financeira, que não é o pobre que diz o texto aqui, meus irmãos, amém? Porque tem muito pobre, eu acho que a maioria dos pobres hoje, inclusive os pobres que foram alcançados, que acham que já não precisam de Deus para mais nada nesta vida. Há muitos pobres, socialmente falando, financeiramente falando, que não se enquadram nesse texto mais. Há muitos pobres que estão em nosso meio, que nem sabem mais o que é ser pobre de espírito. O pobre de espírito aqui não é o pobre social ou pobre econômico. Quem que é o pobre que fala o texto? E quem é o pobre que herdará o reino dos céus? Salmo de número 51 vai responder quem é este pobre de Mateus capítulo 5 e versículo 3. Bendito e feliz é o homem que tomou consciência de sua total necessidade e que colocou sua confiança em Deus. Feliz é o homem que reconhece a sua total necessidade de Deus, irmãos. Esse é o pobre que diz Mateus capítulo 5, versículo 3. E eu expliquei aqui um dia, numa quinta-feira, algum dia desse passado, para exemplificar que tipo de pobre somos nós.
O texto não fala desse pobre que somos nós aqui. O texto fala do pobre miserável, daquele pobre que depende dos outros para tudo, daquele pobre que está lá na Praça da Sé, jogado na rua, largado na rua, fedendo, sem ter o que comer. Como disse o cooperador Renato aqui, todo mundo hoje fez pelo menos 3 refeições por dia, ou até 4 para os mais gulosos. Mas todo mundo comeu hoje, todo mundo encheu a pança hoje, ninguém ficou sem tomar um café da manhã, ninguém ficou sem o almoço, ninguém ficou sem o lanchinho da tarde, e ninguém vai ficar sem a janta, para aqueles que já jantaram, para aqueles que vão jantar, mas ninguém ficará sem comer essa noite, esse dia. Amém ou não amém? Amém. Porque você é um pobre, que tem condição de comprar pelo menos as 4 ou 3 refeições por dia. O pobre do texto é o pobre miserável. O pobre do texto é aquele pobre que depende de outro até para comer. Amém, meus irmãos? É esse pobre que sou eu e que sou você. É aquele pobre que tem na consciência que continua necessitando de Deus, independentemente de sua situação financeira, de sua situação social. Ele continua dependendo de Deus sempre, porque ele sabe que se Deus deixar de suprir sua vida, ele vai virar um miserável. E a nossa maior miséria é de salvação em Cristo Jesus. Hoje diz que se comemora a Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele quem morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, nos dar liberdade, para nós estarmos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero ser pobre, miserável, desgraçado, necessitado de Deus sempre na minha vida. Porque o dia que eu achar que eu não preciso de Deus para nada mais na minha vida, eu prefiro largar do Evangelho e viver na mão do diabo e fazer tudo que o diabo quer. Mas estar na presença de Deus e achar que não preciso de Deus mais para nada na minha vida, eu não quero ser esse tipo de crente. Eu quero ser o tipo de crente que diz o texto: bem-aventurado é vós, pobres de espírito, que tem na consciência que precisa de Deus todos os dias de sua bendita e maravilhosa vida. Amém, meus irmãos? É desse pobre que fala o texto, aquele que tem a consciência de sua miserabilidade, de sua incapacidade de dar conta de sua própria vida. Porque, como eu disse há tempos atrás aqui, o seu dinheiro não dá conta dos seus problemas. O seu dinheiro pode virar pó de uma hora para outra. A sua situação financeira pode virar de uma hora para outra. E se a sua confiança estiver estribada naquilo que você tem, meu irmão, então eu digo para você que o dia que lhe faltar todos esses recursos, acabou sua fé, acabou sua crença. Porque não podemos fazer das nossas condições o nosso Deus, o nosso braço forte, mas temos que fazer de Deus a nossa condição, o nosso braço forte, em nome de Jesus. Olha quem é o pobre de espírito. Salmo 51, verso 1. Olha como é que o salmista Davi começa, e hoje nós citamos Davi aqui pela manhã. Nós citamos aqui Davi pela manhã e falamos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mesmo fazendo tudo o que Davi fez, a Bíblia diz que ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o pobre de espírito, ele sabe que ele depende de Deus para tudo. Ele sabe que ele depende de Deus para as suas batalhas. Ele sabe que ele depende de Deus para resolver os problemas que só Deus pode resolver. Amém, meus irmãos? Há problema que você consegue resolver, mas há problema que só Deus pode resolver. Mas há pessoas que querem resolver até mesmo o problema que é para Deus resolver. Há pessoas que querem resolver esse problema também. Mas aquele que é pobre de espírito, como Davi, sabe que só Deus pode resolver os seus problemas.
mesmo caindo em pecado, Davi sabia que ele era pobre de espírito e que ele precisava de Deus em sua existência. E aí nós falamos pela manhã qual foi o motivo porque ele não foi apedrejado, ele não foi morto. Porque ele escreve 2 salmos, se arrependendo diante do Senhor. Irmãos, e aí semana que vem alguém vai falar sobre bem-aventurado, deixa eu me ver aqui, bem-aventurado é os que choram, é isso aí a segunda bem-aventurança? Quem está aberto em Mateus capítulo 5, versículo 3? Mas eu creio que o versículo 4 vai falar, bem-aventurados são os que choram, porque nós vamos aprender também com Davi, que não é qualquer choro que vai te tornar feliz, ditoso, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu, e ele chorou amargamente pelo seu pecado. E Davi é uma coisa interessante, que quando o profeta Natã chegou e lançou-lhe uma parábola de uma pessoa que havia defraudado outra, e aí nós vamos pegar uma outra bem-aventurança aqueles que têm fome e sede de justiça, e Davi na sua própria justiça, ele falou, Natã falou, o que merece esse homem? Ele se apressou, merece a morte, tem que matar logo. E Natã esperou ele terminar e falou, este homem é você, Davi. E diz a palavra de Deus que Davi se retirou, e o filho adoeceu, e ele se retirou, ficou trancado, em rogos, em jejum, se arrependendo amargamente diante do seu Deus, pelo seu pecado que ele havia cometido. Aí sim Davi alcançou o que diz Mateus, bem-aventurado são aqueles que choram pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros. Mas vamos ver aqui com Davi, quem é o pobre de espírito? Ele diz, tem misericórdia de mim. Ele diz, Senhor, eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu sou um pecador. E o que ele pede, irmão, quando Davi escreve aqui a primeira linha, tem misericórdia de mim, ele pede para Deus, Senhor, sinta a minha miséria, porque se o Senhor não sentir a minha miséria, eu estou em maus lençóis. Senhor, sinta a minha miséria, porque é exatamente isso que eu sou um homem miserável, eu sou um homem que careço da sua misericórdia. O que é misericórdia, irmão? Misericórdia é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Porque o que é que o homem merece? O homem merece a perdição eterna, mas na graça de Deus Ele nos dá a sua misericórdia. Mas só vai alcançar misericórdia aquele que é pobre de espírito, aquele que não é soberbo diante do seu Deus. Só vai alcançar misericórdia aquele que confessa diante do Senhor o que de fato é, como está dizendo Davi. Eu sou um miserável que conto com a sua bendita misericórdia. E ele continua, ó Deus, segundo a sua benignidade apaga as minhas transgressões. Senhor, eu sou miserável, eu sou um pobre, eu sou um pecador, mas se o Senhor sentir a minha miséria, eu sei que o Senhor pode, segundo, não a minha bondade, mas segundo a sua bondade, o Senhor pode apagar as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Senhor, ainda que o meu pecado foi grande, ainda que minhas transgressões foi maior, mas a tua misericórdia, a tua bondade, elas são maiores do que os meus pecados, que as minhas transgressões. Por isso ele chega e pede, Senhor, tem misericórdia de mim, sinta, Senhor, a minha misericórdia. Hoje diz que é a Páscoa e Cristo é a nossa
Páscoa. O que moveu Jesus de vir aqui? O que moveu Cristo para morrer ao meu favor, ao seu favor? Lá na glória, meu irmão, ele sentiu a minha miséria, ele sentiu a sua miséria, e quando ele sentiu a minha miséria, a sua miséria, ele disse: Pai, se eu não for, eles não vão ter salvação, portanto deixa eu ir para salvar este povo que está em miséria, em desgraça. E nós continuamos dependendo da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias de nossa vida. Nós continuamos dependendo da misericórdia de Deus todos os dias de nossa vida. Mas, irmão, isso que eu estou falando é só para aqueles que se consideram pobres de espírito, ou seja, aqueles que têm consciência na mente que, independente de sua situação, continuam sendo necessitados da graça e da misericórdia divina sobre suas vidas. Portanto, que ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, e segundo a sua bondade, não a minha, mas segundo a sua bondade, e segundo as suas muitas misericórdias, apaga as minhas transgressões por bondade e por misericórdia. Verso 2. Olha o que ele vai pedindo, irmãos, e ele vai numa escalada: lava-me completamente. Irmãos, olha, lava-me completamente da minha iniquidade. Bem-aventurados são aqueles que choram. Bem-aventurados são aqueles que choram pelos seus pecados cometidos diante de Deus. Amém ou não amém? Quantos aqui, irmão, em orações e rogo, têm chorado pelos seus pecados? Porque não venha nenhum dos senhores e senhoras me dizer que os senhores não pecam. Os senhores pecam todo dia, toda hora. Quanto de nós aqui temos ido aos pés da cruz e chorado amargamente pelos nossos pecados? Quanto de nós aqui temos chorado diante de Deus pelas transgressões cometidas diante dele? Portanto que Davi pede: lava-me, Senhor, das minhas iniquidades. Irmão, só quem faz isso é quem tem consciência de necessidade de Deus. Só quem faz isso é quem tem necessidade de sua miserabilidade e da sua necessidade de um Salvador na sua vida. Só quem faz isso é aquele que entende, compreende que toda a sua existência depende única e exclusivamente de Deus. Como diz Paulo, nele nos movemos, nele existimos, nele nos movemos. Tudo nós fazemos porque a misericórdia dele tem nos alcançado. Quanto de nós aqui, meus irmãos, temos vindo diante do Senhor: Senhor, lava-me das minhas iniquidades, lava-me, Senhor, das minhas transgressões, para que eu possa me considerar limpo diante do Senhor, para que eu possa me considerar como filho seu, para que eu possa entender que eu tenho ainda, continuo tendo acesso, porque na cabeça de Davi, ele já nem acesso tinha mais diante do Senhor. Tamanho era o pecado dele, mas ele chega diante de Deus e diz: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ora, meus irmãos, quanto de nós temos feito como Davi, chegado diante de nosso Deus e falado: Senhor, livra-me, limpa, lava-me dos meus pecados e purifica a minha vida dos meus pecados. Quantos de nós aqui, irmãos, estamos tendo pecado de estimação? Quantos de nós aqui temos abraçado nossos pecados de estimação? Que achamos que as coisas que fazemos nem mais é pecado mais, que as ações que estamos tomando nem mais é pecado mais, é tudo normal, porque nossa mente começa a ficar embotada e achando que nossas ações, nossas atitudes nem são mais erradas diante de Deus, de tão embotada que está a nossa mente. Mas Davi, ele chega e diz: Senhor, lava-me
das minhas iniquidades e purifica-me dos meus pecados. Tira de mim, Senhor, toda essa mancha, toda essa carga pesada do pecado. Tira de mim, para que eu possa louvar ao Senhor. Versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões. Davi está dizendo: o Senhor não precisa ninguém dizer qual foi o meu pecado, não precisa ninguém dizer qual foi as minhas transgressões. Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante. Eu conheço, Senhor, e eu sei que o meu pecado está sempre diante de mim. Eu me lembro, meus irmãos, que há poucos meses atrás, o ano passado, eu acho, que eu falei aqui sobre os pecados da igreja, porque existem pecados que o povo comete, mas existem pecados específicos que a igreja ela comete, e nós baseamos os pecados da igreja em cima dos 10 mandamentos dados por Deus. E um dos pecados, irmãos, que está na moda hoje é o primeiro pecado, ou o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento que Deus deu para o povo? Qual é? Vamos, meus irmãos. Esse é o primeiro mandamento. Amas o Senhor teu Deus. Não ponha diante de ti imagens, mas adore ao Senhor seu Deus. Querido, quando eu deixo de vir à casa do Senhor, porque mas a canseira bateu, quando eu deixo de vir, de louvar ao Senhor, é claro que não sendo por motivo maior. Qual é o motivo maior que nós temos para não vir adorar o Senhor? São 3. Primeiro, trabalho, doença e morte. Se não te aconteceu nenhuma dessas 3 coisas, o que te impossibilita de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor? Para agradecer ao Senhor por uma semana que se passou e nada lhe aconteceu. Para agradecer ao Senhor pelo pão diário que Ele tem colocado na sua mesa todo dia. Para agradecer ao Senhor o trabalho que não lhe faltou e o salário que Ele lhe deu. O que te impede de vir numa vigília como fizemos aqui, a não ser por essas 3 razões? Trabalho, doença ou morte? De buscar ao Senhor. O que te impede de fazer um trabalho de visitação, de evangelização? O que te impede? Querido, quando nada me impede, eu deixo de fazer simplesmente pela minha desgraçada preguiça e relaxamento diante de Deus, eu cometo o primeiro pecado. Não amo e não adoro ao Senhor como Ele pede. Mas aquele que tem consciência, ele reconhece que está errado. Ele não precisa que ninguém diga a ele que ele está errado. Ele reconhece a sua transgressão, ele reconhece o seu pecado, e ele chega diante de Deus e diz: olha, Senhor, eu pequei aqui, eu fiz isto aqui, e eu não quero fazer mais isso. Portanto, na sua muita benignidade, na sua muita misericórdia, perdoa os meus pecados e me dê graça para que eu continue louvando e glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Versículo 4: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. O meu pecado foi diretamente contra o Senhor, e somente contra o Senhor. Portanto, Senhor, que tenha misericórdia de mim, limpa, purifica-me dos meus pecados, das minhas transgressões,
para que eu possa adorar, para que eu possa louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Irmão, isto aqui são para aqueles que são pobres de espírito diante do Senhor. Sabe quando é, irmãos, que você começa a perceber que você já não é mais pobre de espírito? Quando Deus começa a falar com você, você começa a retrucar contra a voz do Senhor. Amém? Quando Deus está falando com você, quando Deus está lhe corrigindo, porque Deus lhe ama. Porque se Deus não lhe amasse, Ele não lhe corrigia. Ele lhe corrige porque Ele lhe ama. Quando a correção de Deus vem e você retruca e você reclama, é porque você já não é mais um pobre de espírito diante deles. Mas quando você é repreendido, quando você é corrigido pelo Senhor, você glorifica e agradece ao Senhor, sabendo que é o Senhor lhe corrigindo, porque Ele ama a sua alma e quer salvar a sua alma em nome de Jesus. Ele diz: Senhor, contra ti, somente contra ti eu pequei. Versículo 5: eis que iniquidade fui formado. Os crentes hoje em dia não querem nem mais ouvir que são pecadores. Você vai falar de pecados, irmão, tem alguns irmãos que ficam até melindrados. Mas eu não peco. Olha, já cometeu o primeiro pecado da mentira. Mas eu não faço nada. Pronto, está pecando justamente por isso, por não fazer nada. Nós somos formados em transgressões, nós somos formados em pecado, portanto nossa natureza é pecaminosa, portanto que se nós estivermos diante do Senhor, nós por Ele seremos controlados e dominados para não pecarmos contra Ele, para glorificarmos ao Senhor em todo o tempo de nossa existência. Por isso que ele diz aqui: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu reconheço que sou um pecador, Senhor, mas eu reconheço que sou um pecador, que preciso e necessito da sua graça, da sua misericórdia, todos os dias da minha vida, para que eu possa glorificar e exaltar o nome do Senhor, para que a alegria da salvação não saia da minha alma. E nós vamos chegar até lá, aonde ele pede: Senhor, não retire de mim a alegria da salvação. Verso 6: eis que amas a verdade no íntimo. Irmão, o pobre de espírito, ele é verdadeiro. O pobre de espírito, ele é verdadeiro diante de Deus e diante dos homens. O pobre de espírito, ele verbaliza diante do Senhor todos os seus sentimentos. Os mais devassos ele verbaliza diante do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Senhor, eu tive vontade de pecar, Senhor. Eu tive uma vontade tremenda de pecar, Senhor. Senhor, eu tive uma vontade essa semana de arrebentar com a cara do pastor, Senhor. Eu tive uma vontade tão grande de destroçar ele no meio. Eu tive mesmo, Senhor, não nego. Ele confessa diante do Senhor todos, irmão, porque não adianta você querer florear na oração. Não adianta você querer florear com palavras bonitas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ou seja, Deus é tão poderoso que Ele penetra no mais íntimo da nossa alma e prescruta e sabe o que está lá dentro da nossa alma, e Ele espera que nós verbalizemos aquilo para que sejamos libertos daquilo que estamos carregando como lixo emocional dentro de nós. Portanto que na oração nós não podemos mentir. Por isso que Davi, ele diz aqui que ele sabe, e ele é aquele que julga e julga com reta justiça. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A sabedoria de viver uma vida íntegra diante do Senhor. A sabedoria de saber discernir o tempo, de saber discernir entre a mão esquerda e a mão direita. A sabedoria de saber discernir entre o santo e o profano.
A sabedoria de saber discernir este presente século, que é muito mais devasso, muito mais perigoso do que o século I, quando esse texto foi escrito. Esse tempo presente, meus irmãos, é muito mais perigoso, muito mais danoso do que quando essa palavra foi escrita. Porque, como diz Paulo, que o diabo ele vem com salto alto. É isso? Diz que ele vem com sapato de algodão, que é para não fazer barulho, para que, como uma cobra, sorrateiramente ele andar por dentro da igreja e lançar o seu veneno e diluir a verdade em mentira e levar muitas vidas à perdição dentro da igreja. Mas a palavra diz que quando eu confesso os meus pecados lá no íntimo, Deus é aquele que me dá sabedoria para discernir entre a mão esquerda e a mão direita para a glória de Deus. Versículo 7: purifica-me como esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Peça ao Senhor, purifica, Senhor, purifica a minha vida, purifica a minha alma, e ficarei mais branco do que a neve. Purifica minhas vestes, e elas ficarão reluzentes como a luz do sol. Purifica minha alma, e ela ficará mais reluzente do que as estrelas, e a sua glória será manifesta na minha vida para a glória de Deus. E quando alguém olhar para mim, verá não a mim, mas verá o Senhor estampado em minha vida, em minha existência. Por isso que eu iniciei falando a vocês: não tenha a vinda do Senhor por tardia, porque Ele vem, e em breve Ele vem buscar a sua igreja. Mas eu estou ouvindo esse discurso há muitos anos: não tenha a vinda dEle por tardia, porque Ele vem. Versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Alegra minha alma, alegra minha vida, para que mesmo na sua correção eu consiga sentir júbilo e alegria, mesmo na sua correção. Por isso que ele diz aqui, como os ossos que tu quebraste, mesmo me corrigindo, mesmo me disciplinando, que a minha alma possa sentir alegria na sua correção, para que minha alma não se abata e não murmure contra ti, mas se alegre em ti. Amém, meus irmãos? Quantos irmãos não conseguem mais sentir a alegria do Senhor? Quantos irmãos não conseguem se alegrar mais pelo simples fato de falar que é filho de Deus? Quantos irmãos estão esperando a bênção para sentir a alegria na sua vida? Irmão, Deus não dá tudo que você quer, não. Deus só dá o que você precisa. E olhe lá. E tem aqueles que Ele está dando o que precisa por graça e por misericórdia. Mas Ele só dá exatamente aquilo que você precisa. Porque aquilo que você não precisa, Ele não dá. Irmão, e bota uma coisa na tua cabeça: a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela não acrescenta. Olha que coisa maravilhosa. A bênção de Deus não acrescenta dores à sua vida. A bênção de Deus não traz preocupação na sua vida. A bênção de Deus não tira o seu foco, que é servir ao Senhor. A bênção de Deus não tira você da presença dEle. Amém? Não importa onde você está, aonde você estiver, a presença dEle estará ali com você, e alguém vai ver a presença de Deus na sua vida para a glória de Deus. Alguém vai olhar em você, vai ver em você o brilho, a glória de Deus, e vai se achegar a você, porque sabe que ali vai sair alguma coisa boa para a glória de Deus. Portanto, não interessa aonde esteja, aonde vá, a bênção de Deus tem que lhe acompanhar para a glória de Deus. Mas a bênção de Deus não acrescenta dores.
E a bênção de Deus não afasta você do seu Criador. Amém, meus irmãos? A bênção de Deus, ela traz alegria e júbilo, como diz Davi. Verso 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Irmão, Davi estava se sentindo extremamente envergonhado por aquilo que ele havia feito. A vergonha de Davi era tão grande que ele disse: Senhor, não olha para mim não, Senhor, porque o meu pecado foi grande demais. Não olha para mim não, eu estou com muita vergonha. Esconde a tua face de mim agora, porque eu pequei contra o Senhor. Não olhe para mim, porque minha vida está coberta pelo meu pecado. Meus irmãos, que a nossa fala seja a fala de Davi, que a fala de Davi seja a nossa fala. Senhor, não olhe para mim não, Senhor. Esconde a sua face de mim, Senhor. Mas, irmão, quando nós falamos isso, reconhecemos que pecamos e falamos para Deus: esconde a sua face de mim, é aí que o Senhor vem com a sua graça, com a sua misericórdia e restaura a nossa alma, restaura a nossa vida e coloca a alegria do Espírito em nossa vida, para nós prosseguirmos a nossa caminhada diante dele para a glória de Deus. É aí que nós sentimos a alegria do Espírito Santo. É aí que nós sentimos vontade, desejo por buscar, por clamar, por estar diante do Senhor. Mas ele diz: Senhor, esconde a tua face de mim, porque eu pequei contra ti. Versículo 10. Aí ele vem e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele diz: Senhor, o Senhor sabe que o meu coração é inclinado a fazer a sua vontade, Senhor. Não tire isso de mim, Senhor. Não tire essa vontade de fazer a sua vontade. Não tire esse desejo que tem na minha alma de servir ao Senhor cotidianamente. Não tire isso de mim, Senhor. E aí ele vai pedir e diz: Senhor, não tira de mim essa vontade de fazer a sua vontade. E aí ele faz o segundo pedido: renova em mim um espírito reto, para que eu possa servir ao Senhor. Essa tem que ser a minha oração. Essa tem que ser a sua oração para a glória de Deus. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença. Irmão, presta atenção agora. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Diz: Senhor, eu pequei, e o meu pecado foi tão grande que eu quero que o Senhor nem olhe para mim, tamanho foi o meu pecado. Mas, Senhor, não tire de mim o seu Espírito, porque Davi sabia que se o Espírito de Deus saísse da vida dele, ele não seria mais o homem segundo o coração de Deus. Ele não seria mais o homem que se inclina para fazer a vontade do Senhor. Portanto que Davi pede: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, para que eu possa e continue fazendo a tua vontade entre os homens. Versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua. Olha, irmão, quantos irmãos já perderam a alegria da salvação? Quantos irmãos já não têm mais alegria de servir ao Senhor? Quantos irmãos já não têm alegria de fazer aquilo que fazia? Que não tem alegria mais de, até mesmo de congregar. Há pessoas que estão tão vazias de Deus que fica procurando um lugar para congregar, achando que o lugar vai resolver a desgraça da vida dele. Irmão, se você perdeu a alegria da salvação aqui, não vai ser a igreja do vizinho que vai lhe dar, não, meu irmão, não se engane com isso não. Quantas pessoas perderam a alegria de servir ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor? E eu disse pela manhã aqui, que ninguém que coloque a mão no arado, olhe para trás. Porque, irmão, a alegria da salvação
não é o espaço em que eu estou que me faz ter essa alegria. A alegria da salvação, quem me dá é aquele que eu sirvo. Eu não sirvo uma parede. Você serve uma parede, meus irmãos? Amém ou não amém? Eu não sirvo uma placa. Eu não sirvo uma posição. Eu sirvo a Cristo. Portanto, não interessa o que aconteça aqui. Não interessa o que me façam aqui. Minha alegria de servir ao Senhor, ela vai continuar, porque eu sirvo ao Senhor em espírito e em verdade. Quantos irmãos já perderam isso? Quantos de nós precisamos pedir: Senhor, não retire, nem pedir. Alguns têm que pedir: Senhor, retorne a alegria da salvação na minha vida, para que eu sinta desejo de novo de estar aos seus pés, para que eu sinta desejo de novo de clamar a tua graça, de buscar ao Senhor. Aquele fervor que eu tinha, aquele desejo que eu tinha, aquela vontade que eu tinha, Senhor, me dá alegria para que tudo isso volte na minha vida, para que eu faça a obra do Senhor até o dia que Ele vier. E não há idade para fazer a obra do Senhor, meus irmãos. Enquanto tivermos fôlego de vida, enquanto tivermos condição física para fazer a obra de Deus, façamos para a glória de Deus, porque diz o sábio, que quando as pernas tremerem, os guardas da casa caírem, aí já não há mais nada o que fazer. O Mauro disse que está completando 74 anos de idade. O ímpeto para servir a Deus, é claro que não vai ser mais como ele disse, quando ele tinha 40. Porque quando ele tinha 40, não arrastava a perna. Não sentia dor na perna, não sentia dor no joelho. Aquela doença que seca. Esse relógio parou, minha gente. Que hora que é? Oh, meu Deus do céu, o relógio parou, que estou olhando para o relógio, estou acabando. O osso, rala no osso. Artrose. Que aí a vontade é só ficar sentado, porque é para não ver o osso, ralar no osso. Quando chegar os dias maus, você possa olhar para trás e dizer: enquanto eu tive vida, enquanto eu tive fôlego, enquanto eu tive força, eu fiz a vontade do Senhor. Mas mesmo o osso ralando no osso, eu vou continuar glorificando ao Senhor, servindo ao Senhor, dentro das minhas possibilidades. Porque sabe qual é o nosso mal? O nosso mal é dar desculpa demais, meus irmãos. Damos desculpas demais. Jesus olhando o pessoal no ofertório, colocando as ofertas, aí veio uma mulherzinha, uma viúva, jogou a moedinha, e alguém achou, ele vai criticar aquela mulher, deu uma moedinha. Jesus disse o seguinte: olha, eles deram do que estava sobrando, aquela mulher deu a única moeda que ela tinha no ofertório. Irmão, até quem não tem condição para dar, consegue dar algo para o Senhor. Quando você vem para essa casa, o que você tem para oferecer ao seu Senhor? O seu culto, a sua adoração, o seu glória, o seu aleluia. Você pode servir ao Senhor. Então ninguém pode dizer que não pode servir. Todos nós podemos servir ao Senhor com a nossa vida, em nome de Jesus. E aqui eu encerro no versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Bem-aventurado somos nós que somos pobres de espíritos, porque nós veremos o reino dos céus, ou receberemos o reino dos céus em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Entenda que você é um pobre e um necessitado, e que continuará necessitando da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Amém.